Bem-vindos, bem-vindas. Bom, então hoje, o que eu vou trazer para vocês? Hoje eu vou trazer para vocês algo que é realmente uma das coisas que faz muita diferença e que realmente faz você conquistar, você realmente impactar, você realmente começar a inserir o Pilates nos lugares e, consequentemente, gerar renda extra com ele. Então, o que eu quero trazer para vocês é o que vocês devem fazer na primeira aula de Pilates para as crianças, né? Do Pilates for Kids, para que realmente você possa conquistar elas, né? Existe um caminho, existe um passo a passo. Eu, inclusive, toda vez que inicio um projeto novo, inicio um lugar novo, inicio algumas áreas novas, né? Eu sempre utilizo essa mesma estratégia e essa estratégia faz com que as crianças gostem, para que elas realmente queiram continuar e que você também saiba que é importante seguir esse passo a passo. Então, hoje é realmente super importante, é aula de praticamente de curso que eu vou trazer para vocês e realmente vai fazer muita diferença. Combinado? Ok, bora lá então. Bom, primeiramente, eu vou compartilhar o que eu faço, inclusive. Eu não vou vir aqui, e eu acho que vocês já devem ter visto que eu não sou uma pessoa que só traz teoria, né? Além da teoria, que é importante, eu trago a prática e trago também a vivência, que é aquilo que eu também faço, aquilo que eu também multiplico, aquilo que eu também pratico, né? E aí é que a gente realmente encontra o verdadeiro, né, a verdadeira potência das coisas, quando você consegue entender a teoria, culminando com a prática, e aí você tem o resultado. Bom, então eu vou trazer para vocês aquilo que acontece na íntegra, ok? Combinado? Bom, primeira coisa que você tem que fazer quando você for começar é ter um caderno, tá? Aqui está o meu caderno, tá? Que eu faço, inclusive aqui tá as turmas que eu trabalho, né? Então, cada uma dessas é uma das turmas, né? Então, por exemplo, é uma organização. Então, aqui tem, né, o nome das crianças, né? E cada uma dessas é uma turma onde a gente vai estar atuando. E aqui pode ser na escola, pode ser aonde você for atuar. Tenha organização, tenha o nome das crianças, tenha a idade das crianças. E aí você vai construindo o seu próprio caderno. Esse é o meu, tá? Cada ano eu tenho um caderno, que é onde eu realmente tenho a minha organização, tá? Então, primeira coisa, tenha um caderno. Segunda coisa, tem uma lista do nome das crianças para que você tenha uma organização, ok? Então, quando você tem isso organizado, a primeira aula você vai chegar com o seu caderno, você vai pegar, e vamos supor que eu pegue aqui uma das turmas que eu vou trabalhar hoje, tá? Aqui também tem mais crianças, né? Que ainda está sendo colocadas aqui. Então, aqui, eu tenho que ter o nome das crianças. Por quê? Porque eu não posso chegar na aula, eu não posso chegar no lugar e dizer, ô, fulano, ô, tu de cabelo loiro, ô, tu de azul. Não, eu tenho que começar, né, a tentar associar as crianças com o nome delas, tá? Então, eu sei que no início é mais difícil e por isso da organização de você ter uma chamada e você ter o nome das crianças, por quê? A primeira aula você precisa criar com a criança uma afinidade. A criança precisa te conhecer, você precisa conhecer a criança. Na primeira aula, você faz, sim, uma forma de apresentação. Então, todo mundo aqui, acredito que já deve ter vivenciado uma experiência, ou de entrar num grupo novo, ou de começar uma atividade nova, em que realmente é proposto uma forma de contato com as pessoas, de apresentação, para que todo mundo se conheça. Dentro do método Pilates for Kids, isso também deve acontecer. Você também deve proporcionar que as crianças se conheçam, caso elas sejam de lugares diferentes, elas precisam estar naquele momento conhecendo quem é o colega, sabendo um pouco mais sobre ele. E aí, a organização que você tem que ter vai contribuir nesse momento. Então, a lista, né, de alunos é importante para que você comece, né, então, a sua primeira aula. Então, eu gosto de fazer o quê, gente? Eu gosto de chegar, me apresentar, contar para as crianças quem eu sou, o meu nome,
contar onde eu moro, se eu tenho filhas, se eu tenho crianças também, que eu tenho mãe, aí eles sempre querem saber da prof, eles têm curiosidade, né? Então eles perguntam onde que mora, o que que faz, se tem cachorro, enfim, é curiosidade da criança. E por que a gente tem que deixar a criança perguntar? Porque quando você deixa ela te conhecer, ela começa a criar uma afinidade com você. E você quer ter essa criança trabalhando com você o restante das aulas. Você não quer só trabalhar uma aula, você quer que ela venha na primeira aula, que ela goste de você, que ela goste do seu jeito e que ela goste também da aula. Mas é importante que você crie essa afinidade, tá? Que você deixe ela te conhecer, ok? E que ela deixe perguntar, inclusive se ela tem alguma curiosidade, tá? De preferência, conte, né, para a criança, na medida do possível. Lógico que se for alguma pergunta desconfortável para você, você diz que em outro momento você vai responder, enfim, né? Mas é importante que, na medida do possível, ela vai perguntar. Normalmente são perguntas muito naturais da criança, né? Idade. Prof, quantos anos tu tem? Prof, para que time tu torce? Prof, tem cachorro? Tu tem animal de estimação? Tem mais filho? Onde que eles estudam? Essas perguntas de crianças. Então, que para eles é uma curiosidade que você deve, inclusive, deixar que elas conheçam, ok? Após você se apresentar, é a vez da criança se apresentar. E aí você entra com a sua organização. Você já vai ter o nome da criança ali, você já vai chamar a criança. Você não vai dizer, fulano, tu que tá sentado no de amarelo, do lado de... Não vai ficar numa forma sem ter uma organização. Você vai chamar a pessoa, por exemplo, Arthur. Quem é o Arthur? Aí a pessoa vai dizer, eu sou o Arthur. Tudo bem, Arthur? Me conta aqui, então, qual é a tua idade? O que tu gosta de fazer? Sabe? Comece a conhecer um pouco a criança na primeira aula, sim, tá? Você já vai pegar aqui na listinha, né, que você tem aqui, você já vai botar um asterisco nessa criança, porque você já viu quem que é. Você vai botar, de repente, alguma coisa para você lembrar quem que é, o que que ela gosta. Se você puder associar algumas coisas que ela falou. Eu tenho tantos anos, eu gosto de, sei lá, gosto de atividade física, eu faço outra atividade física, enfim, alguns pontos que você considera importante para lembrar dessa criança depois, tá? Normalmente, as turmas que a gente vai começar, elas são pequenas. Então, você pode deixar eles falarem, você pode perguntar. Às vezes eu pergunto. Uma pergunta que é fundamental fazer é se ele tem irmãos ou irmãs, se ele é o mais novo, se é o mais velho. Por quê? Quando você tem crianças que são o filho mais novo ou tem irmãos mais velhos, eles normalmente são mais desenvolvidos, tá? Eles são mais rapidinho. Por quê? Porque o irmão mais velho, né, ele acelera esse processo, né? Então, é um ponto importante a colocar, tá? Tem irmão mais velho, né? Ou é o mais velho. Normalmente, o mais velho, ele demora um pouco mais, porque ele tem coisas que ele está desbravando, né, na própria família, tá? Então é importante você colocar. Fez essa apresentação? Vânia, tu gosta de fazer essa apresentação chamando a pessoa? Eu já fiz chamando, funciona super bem. Eu já fiz de uma forma de... então agora vocês vão se juntar em duplas e você vai perguntar para o colega o que ele gosta, vai perguntar o que você tem curiosidade de saber dele, e depois a gente então vai fazer que tu apresente, né, o colega. Então, por exemplo, vai ficar a Vânia e uma outra pessoa, eu e o João, por exemplo. Eu pergunto, oi, tudo bem? Como é que é teu nome? Ele vai dizer, meu nome é João. Quantos anos tu tem, João? Eu tenho 8. Que série tu tá? Eu tô no 3º ano. O que tu gosta de fazer? Eu gosto de jogar futebol, gosto de jogar no celular. O que mais que eles gostam de fazer? Eu gosto de assistir desenho, eu gosto de... Enfim, ele vai contando o que ele gosta. Aí vai perguntando, né? E aí depois, o que vai acontecer? Eu conheço agora o João. Então agora eu vou apresentar para os outros colegas e vou dizer assim: hoje, então, gente, esse aqui é o João, porque é mais fácil falar do outro,
do que falar de si, né? Então, você apresenta, esse aqui é o João, ele tem 8 anos, ele estuda na escola tal, ele gosta de jogar futebol, ele faz isso, faz aquilo, e você vai contando, né? Então, para as outras crianças, o que o João gosta, o que ele, enfim. Então, fica mais fácil de você ter essa primeira aula de uma forma mais menos intrigante, a dizer para a criança, menos que ela fica com muita vergonha de falar dela, você não deixa ela desconfortável, então é uma forma legal de trabalhar, tá? Então, comece dessa forma, que eu acredito que faça muita diferença, inclusive, nessa primeira aula e vai fazer com que você se sinta bem, que você se está ansiosa, ansioso, está inseguro ou insegura, as crianças falando vão te dar um pouco de tempo para se acalmar, para respirar mais fundo, para pensar, inclusive, então facilita, ok? Fez isso, o segundo passo, construir regras com as crianças, né? Eu normalmente não falo como regras, mas eu sempre comunico às crianças que a gente vai ter algumas combinações. O que é combinações? Né? Então você pergunta: alguém aqui já fez alguma combinação com alguém? Combinou alguma coisa? Para que a criança entenda o que é uma combinação na cabeça dela. Então, quando eu combino com alguém, é algo que eu estou de acordo juntamente com essa outra pessoa. Então, não é algo impositivo. Você não chega na aula e já diz: então, assim, galera, seguinte, aqui não pode conversar, não pode pular, não pode isso, não pode aquilo, não, sabe? A gente não chega já enchendo de regras. E isso muitas vezes faz a criança dizer: nossa, cheio de coisa, não pode fazer nada. Eu achei que ia ser diferente. Não, porque você não está impondo. Você combina com ela de uma forma que realmente seja harmoniosa entre vocês, que ela esteja de acordo com aquilo que ela está falando, e aí você vai construindo um relacionamento também, porque você faz algumas perguntas específicas, desde que essas perguntas te ajudem, né? Então, por exemplo, gente, como é que vocês têm que vir para a aula? Como é que vocês têm que vir até chegar aqui na aula de Pilates? E aí elas vão dizer: eu venho correndo. Tem que vir correndo? Será que não seria melhor vir caminhando? Então, você vai dando orientações para que realmente essas crianças façam aquilo que você realmente gostaria que elas fizessem, que elas se comportassem. Você pergunta o que elas realmente acham que vai ser importante ter na aula. Então, você vai construindo com elas, né, de uma forma estratégica e ao mesmo tempo que te blinde, né? Então, como que tu vai te blindar? Quando a criança diz que ela vai fazer um combinado com você, porque é ela que está dizendo que vai vir caminhando, é ela que está dizendo que vai escutar a prof, é ela que está dizendo que vai respeitar. Então, a criança vai construindo com você o que eu gosto de chamar de combinações, né? E não como, na realidade, eu falei regra para vocês, porque todo mundo sabe o que é regra, né? Mas a criança, você combina com ela, tá? E você vai construindo isso na primeira aula. Tem que ser na primeira, Vânia? Tem que ser na primeira aula. Por quê? Porque se você não falar, ela não sabe que aquilo não pode. Ou a próxima aula pode fazer. Ou a próxima aula pode fazer alguma coisa que possa comprometer a sua aula. Ou, se você não falar, não tem como ela saber que aquilo pode ou não pode fazer, certo? Então, muito importante que você deixe muito claro como vai ser a sua aula. O que vai acontecer, que você possa explicar o que é o Pilates para criança, explique que não é igual ao Pilates para adulto, porque ela é criança. Então, você vai conversando, tá? Com essa criança, ok? E aí vai ter mais sentido. Aí ela realmente vai entender o que está acontecendo, tá? Então, essa primeira aula é fundamental, ok? Construa as regras, converse com ela, né? Construa as combinações de uma forma que vai realmente te blindar, tá? Por quê? Quando a criança, por exemplo, por que tu acha que é importante, Vânia, construir essas combinações? Porque a criança, ela é criança. A criança, ela vai te testar. A criança, ela vai tentar fazer coisas em outros momentos. E aí, naquele momento, é que você vai dizer assim, para essa criança, ou para aquela turma, ou para quem estiver descumprindo com as combinações.
Olha só, pessoal, parou agora, todo mundo ouve a prof aqui. Eu só quero relembrar o que a gente fez no primeiro dia de aula. E eles vão te olhar. Isso, gente, que eu estou dizendo para você, não está escrito em livro nenhum. Isso aqui é prática, isso aqui é vivência, isso aqui é o que funciona, tá? Você vai dizer assim a seguinte coisa, a seguinte frase. O que nós combinamos no primeiro dia de aula? E aí, quando você diz o que nós combinamos, você bota a responsabilidade também na criança, porque ela combinou com você. Então, naquele momento, você tem como cobrar a atitude dela, você tem como cobrar aquilo que ela combinou com você, e ela realmente vai se dar conta. É verdade, eu combinei com a prof. Então, se eu combinei, eu não posso não cumprir com o que eu combinei. Criança é muito fiel quanto à palavra. O que você falar para ela, ela vai cobrar, ela vai exigir. Prof, você falou. Papai, mamãe, enfim, quem tem filho sabe que filho diz assim: você disse que ia me levar no shopping. Você disse que eu ia poder tomar um sorvete. Então, cuidado com o que você fala, porque a criança lembra, ela tem memória, ela vai lembrar, ela vai cobrar. Assim como você também pode relembrar ela daquilo que ela combinou. Então, é muito importante que essa primeira aula tenha essa organização, que essa primeira aula você não esqueça disso, que nessa primeira aula você já construa esse vínculo, que nessa primeira aula você já estabeleça com a criança o que pode e o que não pode, como vai ser, como não vai ser, como vai acontecer, que você explique o que é, que você, inclusive, né, deixe ela experimentar um pouco do que é o Pilates para a criança, né? Então, essa primeira aula, ela não é uma aula em que você vai chegar e vai dizer, então tá, gente, é o seguinte, vamos lá, todo mundo sentado, presta atenção na prof, vamos começar a aula. Não, não é essa primeira aula não deve se fazer de uma forma muito teórica e nem de uma forma da criança não saber o que está acontecendo. Não é uma aula teste, né? Eu já expliquei, aula teste é uma coisa, primeira aula é outra. A primeira aula, você já tem a matrícula da criança. A primeira aula, a criança já fez a aula teste. A primeira aula é, agora a gente vai começar um trabalho. Entenderam? Então, é diferente e eu já expliquei como que é a aula teste e a primeira aula tem que ser diferente, tá? Ah, Vânia, mas na aula teste foi um pouco diferente. Claro, eu estava, né, apresentando, né, para a criança aquilo que realmente vai acontecer. Mas agora eu tenho que entender que eu vou começar a trabalhar com ela e o que eu quero trabalhar com ela é a longo prazo. Não é mais uma aula, duas. É realmente algo que precisa ser levado, tá? Então é importantíssimo que você siga essas orientações do que fazer na aula teste, do que fazer na primeira aula, ok? Feito esses primeiros passos, então você vai realmente deixar com que a criança experimente, né, a própria aula de Pilates, né? Mas, Vânia, isso não demora muito? Depende de quantas crianças você vai trabalhar, depende de quanto a criança fala, depende de quanto realmente você vai demandar de tempo. Eu já tive aulas que eu praticamente usei metade da aula para fazer esses primeiros passos. Só que você não tem que se preocupar que esses primeiros passos você está perdendo algo. Não, você não está perdendo, você está construindo algo que depois vai te deixar muito mais tranquilo, tá? Então, não se preocupe com quanto tempo você vai usar. O importante é fazer isso, ok? Aí, depois que você fez isso, guarde um tempinho, inclusive não use toda a aula também, só para falar sobre isso. Guarde um tempinho, que seja 10 minutos, 15 minutos, se for mais tempo, se isso foi rápido, você já começa com a primeira aula daquilo que realmente é organizado e é instruído para você fazer. Caso você use muito tempo da sua aula, tá? Ah, Vânia, já falta pouco tempo, as crianças falaram demais. Meu Deus, eu não consegui fazer nada. Tranquilo, tranquilo. Não esqueça que a criança vai vir na aula seguinte. Ela está matriculada, ela vai vir. Você já conquistou, inclusive, ela. Então, nessa primeira aula, propriamente dito, além de construir isso, né, você então vai levar ela para uma parte mais lúdica, tá? Então, não é na primeira aula que eu já ensino respiração, que eu já ensino os princípios, não.
Ainda não. Você vai começar a construir isso sim, de acordo com a idade, inclusive, mas calma, tenha calma. Um dos maiores erros dos profissionais é aquela ansiedade, né, de passar as coisas de uma vez. Calma, você tem tempo de trabalhar com a criança. Você tem que fazer os passos de acordo. Senão, você acaba perdendo essas crianças, tá? Então, aí você vai por um momento realmente de uma atividade que faça sentido para a criança, que tenha significado para ela, que ela goste, que ela possa se movimentar de preferência, porque a criança que está lá sentadinha, perninha de índio, te ouvindo e construindo, ela está o tempo inteiro assim. Ela já está assim, ó. Ela senta, ela vai. Isso é normal, gente, é normal. Não esqueçam que você vai chegar, a criança vai dobrar a perninha, vai ficar assim, te olhando, como se ela fosse uma estátua. Isso não é criança. Criança vai agitar, vai bater no colega, ela vai ficar o tempo inteiro assim. É normal, porque ela quer, né? Ela tá ali na cabeça dela, ela vem para aula do Pilates, e aí, a professora vai conversar, mas você tem que levar esse conhecimento no início. Aí você vai dizer, então agora que a gente já se apresentou, você já conhece a prof, eu já conheço vocês, quero só lembrar que se eu errar o nome de vocês, vocês me corrijam, porque é muita criança, é mais fácil celebrar o meu do que... Sabe aquelas conversas que a gente faz no início? Né? A gente já fez as nossas combinações. Vamos ler aqui todo mundo com a prof? Vou relembrar aqui o que a gente combinou. Vem devagar, sentar aqui, perninha de índio, esperar a prof. E, não pode fazer cambalhota, não pode fazer estrelinha. Por quê? Porque se eu fizer estrelinha, eu posso dar com o pé no rosto no colega, sabe? As regras que você construiu, as combinações que você construiu, você lembra elas. É isso mesmo que a gente combinou? Confirme com a criança, para que ela lembre que ela falou. Se você tiver uma cartolina, se você tiver um flip chart, se tiver um quadro, se tiver algum lugar para você escrever, inclusive, melhor ainda, tá? Porque a criança vai vendo o que ela está falando. E, inclusive, gente, coloque com as palavras dela. Por exemplo, tá? Uma das vezes que eu fiz, a criança botou assim, ó. Colaborar, obedecer a prof, né? Se fosse se fosse escrever, nós iríamos escrever da seguinte forma: respeitar a professora, obedecendo as normas ou o que ela falar. Só que daí eu estou caracterizando como algo que eu quero que ela faça e não algo que ela se comprometeu a fazer. Então, inclusive, quando você constrói as combinações, use a mesma linguagem da criança. Se ela disser ouvir a prof, obedecer a prof, se ela usar esse tipo de adjetivo, você usa o mesmo. Obedecer a prof. Para ela tem sentido. E foi ela que falou, não foi você. Entendeu? Até isso é importante você lembrar. Ok? Aí você faz tudo isso e aí você diz, bom, então agora tá na hora da gente começar a se movimentar. Quem quer fazer a aula? E aí você estimula. E aí a criançada começa, prof, e deixa a criança bagunçar um pouquinho. Aí você só diz, ok, então agora lembra que a gente combinou, vamos lá então. E aí você vai retomando as combinações e vai começando a aula, tá? Então, eu aconselho que você organize, que você realmente possa pensar numa atividade, né, importante nessa primeira aula. Algumas coisas que eu gosto de fazer são atividades em que a criança esteja em movimento, que você possa levar algum acessório, né? Pode ser nessa primeira aula, não tem problema. Vânia, eu acho que eu vou começar usando o espaguete. Ok, pode levar o espaguete na primeira aula? Pode. Né? Posso fazer alguma coisa com um outro material que eu tenho? Pode, desde que seja uma atividade ativa. Não pode você chegar lá e dizer assim, então agora vocês vão fechar os olhos e vão respirar. A criança está impaciente já lá. Ela não quer ficar quieta, ela não quer ficar parada, ela tem que se movimentar. Por isso, gente, da importância de vocês entenderem que a metodologia para ensino de criança precisa ser diferente. Um adulto que você trabalhar, ele vai ficar sentado, ele vai te ouvir, ele vai responder, ele não vai se importar em fazer uma atividade muito mais tranquila. Mas a criança vai. A criança está impaciente, ela é criança, ela é ativa, ela vai querer se movimentar. Então é importante que você faça uma atividade
que faça a criança se movimentar. Pode ser alguma coisa de estafeta, pode. Pega um material, leva até do outro lado, imitando alguns animais. Pode sim, eu ensino isso mais detalhadamente, gente, que não tem como eu ensinar tudo nos mínimos detalhes. Eu ensino mais detalhadamente mais para frente, mas é importante você pensar de uma maneira que faça sentido para a criança. Caso contrário, se você não souber o que fazer com ela, você parte a criança, né? Naquele momento ela vai dizer: ah, mas eu achei que ia ser Pilates, a prof só falou. Não esqueça que você conquistou na primeira aula, naquela aula teste, agora a primeira aula, você continua conquistando. Então, quando eu disse que a primeira aula, o que fazer na primeira aula de Pilates Kids para conquistar a criança, é porque você está em constante conquista. Quando eu deixo a criança se apresentar, quando eu sei da vida dela, quando ela sabe da minha, eu estou conquistando a criança. Ela está se apresentando, ela está criando vínculo comigo. Ela está entendendo que a vida dela é importante para mim, né? Eu não estou lá simplesmente, gente, vamos lá, vamos começar, não quero saber, não. Ouça a criança. Ela tem necessidade de ser ouvida, tá? E aí você segue essa orientação que eu trouxe aqui para você realmente fazer, né? Então, recapitulando, se apresente. Primeiro, tenha uma organização, seu caderninho, tá? Organize antes, né? Vá preparado para essa primeira aula. Não chegue lá sem preparação, não chegue lá sem ter pensado, inclusive, que atividade eu posso fazer, o que eu vou falar no início, eu vou levar um material, não vou levar um material, quantas crianças eu já sei que vai ter, né? Como é que vai ser isso? Quais são as perguntas que eu quero, de repente, saber da criança, né? Organize isso. Não chega lá de mão abanando, achando que só porque são crianças você não precisa se preparar. Só porque são crianças você não... eu vou enrolar elas, eu já sou prof há muito tempo, eu sei conversar com criança. Não, a criança de hoje, ela tem esse tato, ela tem essa sensibilidade de perceber quem está preparado e quem não está. Entenderam? E aí você segue com a estrutura da aula. Se apresente ela, pergunte sobre ela, deixe ela falar, deixe ela se comunicar, faça ela perceber que você está interessada nela, né? Que aquilo é importante para você, que você está notando, inclusive, né? Então a criança se sente valorizada quando você faz isso com ela, tá? Aí faça as combinações com todos. Se tiver um que é mais agitado, você pergunta para aquele. E você, fulano, o que você acha que precisa para nós termos uma aula legal, uma aula orientada, uma aula que seja boa para vocês e que seja boa para a prof também, que a gente faça uma aula ser diferente. Então, você pergunta para a criança, ela vai responder. Maria, será que ela vai? Vai, eu posso garantir com você que ela vai responder. Porque ela já sabe o que precisa. A criança já está careca de saber que ela tem que se comportar, que ela tem que respeitar a prof, que ela tem que realmente ajudar. Elas sabem isso, nós pais, inclusive, ensinamos os filhos, né? Respeita a prof, obedece, não seja malcriado, eu não faço, né? A gente ensina isso em casa, eles sabem. Então, eles vão trazer aquela educação que eles já têm. E se caso tiver um Joãozinho perdido lá no meio, ele vai aprender com o colega, inclusive, tá? Feito isso, vai para uma atividade mais ativa, né? Deixa a criança falar, deixa a criança botar para fora, faça uma atividade que ela tenha que realmente se movimentar, imitar, vivo morto, essas atividades que ela já conhece hoje, inclusive, para quem me acompanhou, eu fiz esse passo a passo. E uma das atividades que eu fiz foi vivo morto. Por quê? O vivo morto cansa a criança, né? Ela fica de pé, para baixo, para cima, para baixo, né? O que erra, ajuda a prof. O que erra, paga o mico, né? Paga a prenda. Depois todo mundo paga a prenda. Então, é uma atividade que faz a criança ver que é diferente, né? Vânia, mas e cadê o Pilates aí? O Pilates está na construção. Nós estamos construindo, tá? Então, cuidado com o excesso de vontade de já inserir o Pilates no começo. Crie esse vínculo, né? Eu sempre digo, quando a gente, fazendo uma associação, né? Quando a gente é adolescente ali, está começando a conhecer
uma mulher bonita, um homem bonito, que a gente quer ter interesse nele, eu não chego simplesmente e vou lá, que mulher bonita, eu vou lá e beijo a pessoa. Não, eu tenho que chegar aos poucos, dou uma olhadinha, vejo se a pessoa retribui. É um jogo de conquista. E a criança também passa a ser conquistada. Então, você tem que se sentir bem para fazer isso também, né? E aí vai realmente organizando essa aula. Vânia, como é que eu termino a aula? Deixa as crianças tudo maluca, correndo para lá e para cá, ativa? Não, temos uma parte que a gente realmente volta com a criança, né? Pergunta, vai lá todo mundo, faz um círculo, senta a perninha de índio. E agora, gente, quero ver com vocês. O que vocês acharam? O que você... E tenha o feedback, inclusive. Você tem a oportunidade de saber o que a criança achou. Ela achou legal? Ela achou mais ou menos? Ela esperava que fosse diferente? Para que você possa, inclusive, ter um termômetro. Como foi? Né? E aí ela vai responder. Tá? Ela vai dizer: ah, prof, eu gostei mais do segunda parte da aula. Claro, todas vão gostar da parte mais ativa. É normal. Mas não esqueça que você tem que construir essa base. Ok? Certo, gente? E aí, essa primeira aula. Depois você vai continuar com a sequência das aulas conforme forem orientadas. Mas assim, fundamental, eu vejo muito profissional errando isso. Muito profissional, inclusive, já aconteceu com alunas minhas, né, de elas não fazerem essa parte. E aí, durante a aula, inclusive, durante as outras aulas, elas me relatavam, mas Vânia, é difícil, porque eles não param, eu chamo, aí eu tenho que ficar gritando. Por que tem que ficar gritando? Porque não fez a tarefa que tinha que fazer no início. Porque se você combinou com a criança, você não tem que gritar. Inclusive, você tem que falar mais baixo ainda. Quando as crianças estão gritando, é aí o momento que você é a líder. E eles vão te imitar. Se você gritar, eles vão gritar mais. Entenderam? Se você baixar o tom de voz, eles vão ter que baixar o tom de voz para te ouvir. Entenderam? Então, são estratégias? São. É método? É metodologia de ensino? Sim. E é por isso que precisa ter método, precisa ter metodologia, precisa ter didática para lidar com a criança. A criança é muito simples de trabalhar com ela, desde que eu saiba a forma adequada, né? Então, isso é extremamente importante. Não abra mão disso. Se organize, se prepare, faça de uma forma adequada. Não perca as oportunidades realmente de criar vínculo, de fazer a criança se sentir importante, de você fazer muitas vezes o que ela está esperando ser feito. Ela quer brincar. Lembra que eu falei que a criança vai para o Pilates, ela não vai buscar uma dor que está doendo a perna, a coluna, o braço. Ela não está preocupada com isso. Ela está indo para o Pilates porque ela quer fazer uma atividade que seja legal para ela, que seja divertida, seja prazerosa. Caso contrário, ela não vai ter interesse. Então, você, inclusive, faz o que ela precisa, mas também faz o que ela gosta. E aí você tem ela na sua mão. E aí você continua com as aulas. E quando você conquista as crianças, automaticamente, o que acontece com as suas rendas? Elas aumentam. Você sabe trabalhar com um público diferenciado, você pode, inclusive, fazer em vários locais, você pode ir em horários extras, né, do seu dia a dia, né, associando, às vezes, até o seu trabalho principal, como o Pilates Kids, como uma renda extra, né, como um horário específico que você vai trabalhar, uma turma sozinha, e aí você, muito facilmente, começa a ter o quê? Uma renda extra. Muito facilmente, você matricula as crianças e daí 4, 5 crianças é R$ 500, é R$ 600 no final do mês, de uma forma muito tranquila, de uma forma que não vai, né, te sobrecarregar, né, principalmente nós que somos profissionais da saúde. Então, você pode muito tranquilamente dar uma aula de manhã, uma aula de tarde e pronto, acabou. Eu não preciso trabalhar o dia inteiro, né, fazendo isso. Eu posso começar dessa forma. Então, é nisso que você precisa enxergar. A renda extra que você tira é quando você sabe aplicar e quando você sabe trabalhar. E aí, quando você sabe trabalhar, você tem os alunos, você trabalha com eles e automaticamente você passa a ter uma renda a mais daquilo tudo que você já tinha. Entendido, gente? Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.